Então, uma das primeiras perguntas que nós podemos nos fazer é qual é o fundamento do poder? No Maquiavel, de onde vem o poder? Né? O poder, para o Maquiavel, ele é o resultado de uma luta entre três grupos. Os que estão no poder e querem se manter nele, os que não estão no poder e querem alcançá-lo, e o povo que não quer ser oprimido. Tá? De uma forma genérica, a gente pode dividir em dois grupos. Os poderosos que querem dominar e o povo que não quer ser dominado e nem ser oprimido. Tá? Então veja, a divisão do poder político e o poder político que organiza a sociedade, na visão do Maquiavel, ele é fruto deste conflito, tá? Das lutas dentro do próprio sistema político. E aqui é que se situa o pensamento do Maquiavel, que não é essencialista. Porque cada grupo político, cada situação, cada contexto histórico tem as suas organizações políticas peculiares, tem a sua forma de enxergar a política e a sua relação de forma muito peculiar. Tá? Então, um dado do Maquiavel, que também é um dado não essencializante, é que os seres humanos não vivem em paz. Cada ser humano tem os seus interesses. Tá? E aqui é uma coisa que nós vamos discutir também no Hobbes, é que a natureza do homem é má. Tá? Então, o homem ele busca o conflito. O conflito ele é inerente à vida social. Tá? Muitas dessas discussões políticas modernas, elas vão dialogar entre si. Tá? Nós vamos discutir mais para frente o contratualismo político. Maquiavel ele não é um autor contratualista. Tá? É importante dizer isso. Tá? Então, embora o conflito ele pareça ruim, ele pareça prejudicial, ele é necessário para a sociedade. É ele quem mantém a dinâmica social. Tá? É ele quem mantém o poder político em disputa sempre entre forças opostas. E é justamente essas disputas entre forças antagônicas que gera uma espécie de equilíbrio social. Tá? E esse equilíbrio ele é um equilíbrio dinâmico, ou seja, não é um equilíbrio estático, estou no poder e permanecerei para sempre no poder, independentemente daquilo que eu faça. Não. O poder ele é dinâmico, ele pode mudar de mãos e ele vai mudar de mãos, tá? A depender das características do dirigente, do príncipe, tá? E, na visão do Maquiavel, ao final de tudo, quem vai colher os maiores benefícios será o povo. Nós vamos discutir isso mais para o final aqui da nossa aula. Tá? Então veja, o verdadeiro príncipe é aquele que tem força, sabe tomar o poder, sabe conservar o poder e sabe ler as circunstâncias. Tá? Sabe ler as circunstâncias e a maneira como o príncipe deve usar o seu poder. Dentro desse cenário é que entram dois conceitos fundamentais, que é o conceito de virtude e o conceito de fortuna, ou conceito de virtude ou conceito de fortuna. Eu escrevi de várias maneiras aqui para você, se você encontrar escrito de diferentes formas, você saber o que é. Tá? Então veja, a política ela é a junção da virtude, que nós vamos chamar de virtude, que são as qualidades próprias de um bom dirigente. Tá? São suas qualidades intrínsecas. É a capacidade que ele tem de enxergar a situação política. Tá? É a capacidade que ele tem de conclamar o povo para ir junto consigo. E a fortuna, ou a fortuna, que é a sorte. Fortuna era uma deusa romana, né, da mitologia romana, em que só atraía a deusa da fortuna quem tivesse virtude, quem fosse capaz. A fortuna, elas são os acontecimentos, é aquilo que o príncipe não tem nenhum controle. Tá? Então pode servir tanto para ajudar o príncipe quanto para prejudicar o príncipe. Tá? E aí o que acontece? Por quê? Porque coisas boas acontecem em qualquer situação, em qualquer governo, em qualquer mandato. Tá? Então o bom príncipe é aquele príncipe que sabe atrair para si a deusa da fortuna. Ele tem a capacidade de, mesmo em adversidades, ler a situação, tá? E atingir o melhor para si. Por quê? Porque se ele consegue organizar a situação, manipular a situação, ele consegue também manter-se no poder. Portanto, a política
é a arte de lidar com essas diversas circunstâncias, tirando proveito dela quando é possível e mitigando, ou seja, diminuindo os efeitos colaterais. Tá? Então, para se ser um bom político, é preciso ter habilidade, é preciso ter virtude e saber atrair para si a fortuna. É preciso saber lidar com as circunstâncias, com aquilo que acontece com ele em determinados momentos. Então ele deve ser capaz de se adaptar às circunstâncias, de dar uma boa resposta àquilo que ele está sendo chamado a fazer. Tá? Então, de novo, os conceitos de virtude e de fortuna, eles são dois conceitos fundamentais dentro do pensamento maquiaveliano. Tá? São elementos de extrema importância. Saber que o bom príncipe é aquele que tem a capacidade de agir em várias circunstâncias. Portanto, ele tem a virtude dentro da fortuna. Tá bom? E aqui eu coloquei como provocação uma suposta frase que o Maquiavel teria dito de que os fins justificam os meios. Tá? Na verdade, Maquiavel nunca disse isso. Nunca disse isso. E a sua filosofia é um rompimento com a situação clássica, como nós já falamos, com a política tradicional. Veja, a avaliação de... Porque a política tradicional trabalha aqui com a noção de que a justiça e a injustiça, né, elas são fatores essenciais, ou seja, ser justo é agir desta e desta maneira. Ser injusto é agir daquela e daquela outra maneira. Tá? Os valores morais não são absolutos para Maquiavel. Os valores morais dependem de uma determinada sociedade. Então, a ação que o príncipe toma em sendo moral ou justa ou injusta é uma ação daquele momento. Tá? Elas vão ganhar caráter de certo ou errado, de boas ou más, justas ou injustas, naquele contexto, tá? Com os efeitos que ela vai provocar naquele momento. Então, o Maquiavel, ele fala, olha, se o príncipe precisar mentir, ele vai mentir. Se ele precisar enganar, ele vai enganar. Se ele precisar roubar, ele vai roubar, tá? O importante é que o príncipe também tem uma aparência de dignidade, que ele tem uma aparência de honradez. Não necessariamente ele precisa ser isso, tá? Mas ele tem que aparentar ser, tá? As ações, elas devem ser julgadas corretas ou incorretas, portanto, em determinadas situações, em determinados contextos, tá? Por quê? Porque é importante, nessa visão do Maquiavel, o efeito que ela traz, tá? O efeito que ela traz. Então, dentro desse pensamento, né, o Maquiavel fala, e ele dá determinados conselhos, veja, é melhor que o príncipe seja amado, né, do que temido, mas nem sempre ele pode ser amado. Né? É melhor que o príncipe seja amado e temido. Nem sempre ele pode ser amado, mas ele sempre deve ser temido. Ou seja, se ele conseguir conjugar o temor com o amor, ele tem o melhor dos governos. Se não for possível ter o amor, porque o amor é volúvel, né? As pessoas gostam de você hoje, mas amanhã elas podem não gostar. É melhor que você tenha o temor das pessoas, né? Onde você possa colocar o exército nas ruas, onde você possa, muitas vezes, e dependendo da situação, mostrar a sua força. Tá? Então, em determinadas situações, o príncipe ele deve usar a força. Em determinados momentos, o príncipe não deve usar a força. Então, são esses parâmetros éticos que devem guiar a ação do príncipe. Mas o que é a ética nesse momento? Né? A ética ela é inerente à própria atividade. A política ela tem a sua própria ética. E não adianta eu julgar a ética minha e colocar a minha ética no Estado. O Estado tem os seus próprios padrões de ação, tá? Se adaptando às circunstâncias, mostrando compaixão quando deve mostrar, mostrando flexibilidade quando deve mostrar, tá? Então, o bom político é aquele político que sabe caminhar, né? De um lado para o outro, ou seja, ele bate e assopra, ele mostra sua face muitas vezes autoritária, muitas vezes sua face democrática, né? Vamos lembrar que o Maquiavel ele está escrevendo num contexto em que a fala dele é extremamente coerente com o momento que ele vive, tá? Mas serve para a gente entender a política atual, ou serve para a gente entender quais são os mecanismos que organizam e que regem a própria atividade política.